Sejam todos bem-vindos, irmãos, pessoas que nos visitam pela primeira vez, estudantes, sinta-se à vontade em nosso meio. E para darmos início, vamos cantar de forma alegre o cântico. E o cântico escolhido pelo orador é o cântico 79, com o tema Ensina-os se manter firme. Por favor, fique de pé, aqueles que não têm nenhum impedimento. E logo após, faremos uma oração. O tema do discurso hoje será Não caia nas armadilhas de Satanás. E quem fará esse discurso para nós é nosso irmão Edson Dockner. Tenha a nossa atenção, Edson. Já ouviram falar em um campo minado? Normalmente é uma estratégia de guerra usado por exércitos que colocam minas terrestres geralmente escondidas ou camufladas na mata ou em algum lugar assim. Essas minas terrestres têm como objetivo, se não matar o soldado ou os inimigos, têm como objetivo feri-los a tal ponto de tirá-los de combate. Agora, tente imaginar se nós tivéssemos que atravessar por um lugar assim, um campo minado, onde essas minas terrestres são escondidas, camufladas, como se fossem armadilhas. De que forma você entraria nesse lugar, ou se tivesse que entrar nesse lugar? Com certeza faria isso com a maior cautela possível. Além da maior cautela possível, você usaria o quê? Algum tipo de vestimenta que lhe protegesse, não é verdade? Talvez até já tenham visto quando talvez a polícia ou alguém dessa área tenha que desarmar alguma coisa suspeita. Já viram como que essas pessoas vão? Então ele vai todo paramentado, com toda aquela proteção, uma roupa bem diferente, que se caso esse objeto suspeito exploda, não machuque esse soldado, essa pessoa. Bem, é mais ou menos assim que é o mundo de Satanás. Ele enche de armadilhas justamente para nos enlaçar, ou seja, enlaçar aqueles que estão do lado de Jeová Deus ou estão fazendo a sua vontade. E é interessante sabermos que Satanás, o diabo, ele é uma criatura poderosa e invisível, muito mais poderoso do que a gente. E ele é invisível, então nós não podemos vê-lo. E sabemos que ele tem poder de fazer coisas que nos possam prejudicar. E principalmente pelo fato de ele ter se rebelado contra Jeová, criando aquele espírito de independência ou de orgulho e de ambição, ele deseja que também todos nós sigamos o mesmo padrão dele, ou seja, de ambição, de independência, de orgulho e assim por diante. E nós percebemos que o mundo que nós vivemos hoje, esse mundo minado, por assim dizer, ele está cheio de pessoas que usam o orgulho, a ambição, o desejo de independência como sendo o seu padrão de vida. E uma das coisas que Satanás quer fazer conosco é o que está descrito aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Se puderem abrir as suas Bíblias, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, olha o que a Bíblia nos diz com respeito a isso. 5:8 de Pedro diz assim: mantenham os vossos sentidos, sejam vigilantes, pois seu adversário o diabo anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Provavelmente já viram uma cena ou algumas cenas de como que esse predador, o leão, faz para pegar a sua presa. Ali a Bíblia fala, por exemplo, do leão que ruge. O rugido de um leão, principalmente lá na floresta, principalmente na África, onde eles vivem, ele é assustador. Então, quando ele ruge, as manadas de zebras, gnus ou antílopes ou outro animal, eles se esparramam para tudo que é lado, é um desespero só. Aí o que o leão faz? Ele fixa em uma dessas presas que se desgarraram do rebanho ou que fugiram. Uma outra estratégia que Satanás usa, e que também compara-se com esses animais predadores, como o leão, quando ele observa alguém ou algum desses animais do rebanho se separando do grupo.
talvez atrás de alguma coisa mais interessante, como talvez um alimento, ou talvez pelo fato de estar doente, ficando mais atrás do rebanho. Ele foca agora nesse cidadão, nesse indivíduo, ou nesse animal. E quando menos se percebe, ele ataca. Isso nos ensina o quê? Que se nós não ficarmos cautelosos, principalmente com esse mundo que vivemos, Satanás, ou nós podemos ser uma presa fácil dele. Ou seja, se nós nos separarmos do amor de Jeová, podemos ser uma presa fácil para ele. Por isso que Satanás ele deseja que as pessoas adotem esse proceder, ou seja, de se rebelar aos padrões justos de Jeová Deus, de se afastar daquilo que é correto, daquilo que Jeová realmente deseja. E Satanás, ele quer que todos o imitem. Sabe por quê? Mais ou menos há um pouco mais de 100 anos atrás, o que aconteceu? Jesus, quando foi empossado como rei lá nos céus, ele fez uma limpeza lá em cima. E Satanás e os seus demônios foram jogados aqui para a terra. Ele gostou disso? Claro que não. A Bíblia diz que ele agiu, ou ele permanece com grande ira, porque ele sabe que o seu tempo é curto. Então Satanás, pode-se dizer, ele está no corredor da morte. Ele vai ser preso e mais à frente ser executado. Bem, se ele está nesse corredor, sabendo que os dias dele estão contados, com certeza ele quer fazer de tudo para enlaçar quem? Ou levar quem para o lado dele? Justamente aqueles que adoram a Jeová Deus. Então ele adota esse padrão, esse proceder, sabendo que o tempo dele se esgota facilmente. Agora, como que Satanás ele tenta nos influenciar? Já se perguntou alguma vez? Bem, Satanás ele não pode nos obrigar a ser como ele, porque Jeová dotou nós seres humanos e também criaturas celestiais com o livre-arbítrio. Quer dizer, podemos escolher se queremos servir a Jeová ou se não queremos servir a Ele. Mas aí o que ele faz? Como nós vimos, ele cria armadilhas inteligentes justamente para tentar a nós deixar de adorar o verdadeiro Deus Jeová. E muitas vezes essas armadilhas dão certo, porque infelizmente alguns caem nas armadilhas dele, por mais que a palavra de Jeová, por mais que a organização dele tenha falado. E uma das situações que existe é o fato de Satanás hoje ter um controle praticamente do mundo todo. Aliás, está até na Bíblia. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, em 1 João capítulo 5, 19... Olha o que o relato ali de 1 João capítulo 5, 19 nos diz. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. O mundo inteiro. O que é esse mundo inteiro que está no poder de Satanás? Pode-se dizer que ele divide-se em 3 partes. O comércio ganancioso, a religião falsa e a política do mundo. Com isso, Satanás ele domina o mundo inteiro, praticamente as pessoas do globo terrestre. Talvez alguns que não tenham lá um tipo de religião, mas talvez se apegam ao mundo ganancioso, comercial e assim por diante. Falando um pouquinho sobre a religião falsa, justamente ela tem feito com que as pessoas fiquem como que cegadas para que não penetre o brilho da palavra de Deus. Por exemplo, aqueles que conhecem os padrões justos de Jeová e principalmente a nossa esperança para com o futuro, sabemos como é transparente, como é cristalina a verdade. É tão fácil, tão clara, não é verdade? Não temos dúvida sobre o que nós aguardamos do futuro, quem é Jeová, os padrões que ele exige. Mas infelizmente a grande maioria das pessoas não conseguem ver isso. São como que cegados pelo mundo de Satanás. Então ele exerce forte influência nas religiões falsas que hoje existem no mundo afora. Uma outra situação que Satanás usa também para tentar as pessoas, e principalmente ele coloca diante de nós tentações que são difíceis de resistir. Por exemplo, nós vamos mencionar aqui pelo menos 4 situações ou 4 coisas que Satanás ele tem usado e infelizmente às vezes ele tem tido sucesso nisso, lamentavelmente. Por exemplo, a pornografia.
Talvez aqueles que estão um pouco mais idosos, têm um pouco mais de experiência, sabem que talvez há uns 20 anos ou mais lá para trás, para que você pudesse ter acesso a alguma coisa de pornografia, teria que ir talvez numa banca de revistas, num lugar mais escondido, ou talvez no cinema, tem aqueles filmes censurados, né? Ou algo do gênero. Mas infelizmente hoje a pornografia se consegue aqui, ó, na palma da mão, no celular. Qualquer pessoa pode ter isso. Então olha como que Satanás facilitou as coisas para o lado errado. E justamente a pornografia tem sido cada vez mais perversa, mais obscena, por assim dizer. Por exemplo, questão de abuso de crianças, né? Pornografia infantil, que até é proibido, né? Uma coisa censurada, até inclusive o governo é contra isso, os padrões. Ou, por exemplo, o estupro de mulheres e assim por diante. Então se tornou algo que para muitas pessoas é algo comum e está a acesso de todos. Como nós nos controlamos com respeito a isso? Será que pisamos também nessa mina ou nessa armadilha de Satanás? Por isso que toda cautela é necessária quanto a isso, porque a facilidade de ter acesso a esse tipo de material é muito fácil. Uma outra situação também, Satanás usa, é a questão do dinheiro e de bens materiais. Nós sabemos que todos nós precisamos disso para a nossa sobrevivência. Mas o mundo de Satanás diz assim: o que você tem não está bom, não é o suficiente, precisa mais. Se você tem um carro bom, não, o seu carro já não é bom, você precisa comprar outro. A sua casa é boa? Não, precisa de outra e assim por diante. Parece que nunca estão satisfeitos com o que têm. Então Satanás faz isso, aquela corrida, né, para ter mais dinheiro, mais bens materiais. E mesmo que a pessoa tenha tantos bens, muitas vezes não está satisfeito com aquilo, quer mais, né? É o mundo ganancioso que nós vemos hoje, a ambição das pessoas. E Satanás usa isso também como um laço, porque quem de nós não gostaria de talvez ter uma vida mais confortável, uma casa melhor, talvez um carro melhor e assim por diante. Uma outra situação também, e é o que levou a desgraça da humanidade, é o espírito de independência. Quando Satanás era um anjo de Jeová e estava lá no jardim do Éden, ainda como um anjo de Jeová, ele usou justamente essa estratégia de independência, colocando assim para o primeiro casal humano que se eles comessem daquela fruta que Jeová havia proibido, eles teriam vida própria, seriam iguais a Deus, poderiam fazer o que bem entendesse, né? Não precisavam mais depender de Jeová. E essa questão desse espírito de independência que levou Adão e Eva a desobedecerem a Jeová, esse anjo de se tornar Satanás o diabo, e de um monte de anjos que se rebelaram contra os padrões de Jeová e seguiram o padrão de Satanás, que queria dar ou mostrar que a independência era necessário. E hoje também as pessoas trabalham em cima disso, querendo ter esse espírito de independência. E isso tem levado muitas pessoas a se afastarem de servir a Jeová Deus. E um outro ponto que muitas vezes Satanás usa como armadilha é o medo do homem. Como que nós podemos ter medo do homem? Que naturalmente a gente não tem medo das pessoas, mas como que Satanás usa essa estratégia? Por exemplo, nós daqui a algumas semanas vamos estar num congresso, né? Vamos ter vários congressos. E já a organização tem nos avisado há um bom tempo de nós nos programarmos para estar lá os 3 dias do congresso. Então, será que nós já falamos, aqueles que trabalham como empregados, já falou com o seu patrão para poder estar presente na Assembleia, no Congresso? Talvez alguns tenham medo. E agora? Será que eu não vou perder meu emprego? Ele é brabo, tenho medo. Então, esse medo do homem pode gerar algo que a gente começa a questionar os padrões de Jeová. Ou, por exemplo, na escola, talvez alguns jovens tenham medo de se identificar como testemunhas de Jeová, porque têm vergonha de talvez serem satirizados ou fazerem bullying e assim por diante. Então, esse medo Satanás tem também usado como um laço para que a gente não consiga se identificar como adorador de Jeová Deus.
Então nós percebemos que Satanás, além disso, ele usa muitos outros laços, mas esse tem sido um dos que ele tem mais usado. Agora surge a pergunta: como que nós podemos nos proteger diante de tais circunstâncias ou de tais laços que Satanás tem usado? Lembra que a gente falou que, por exemplo, para um soldado ou um militar, ele desarmar lá um objeto suspeito, ele vai com uma roupa toda especial, toda protegida, para que, se aquilo explodir, ele não possa se machucar. Bem, lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, a Bíblia fala, os irmãos poderão até abrir as suas Bíblias lá, em Efésios capítulo 6, versículo 11, a Bíblia aqui fala de uma armadura completa. Efésios capítulo 6, versículo 11. Ao ler o texto, nós vamos ver uma imagem também que será colocada nas TVs. Efésios capítulo 6, versículo 11 nos diz assim: vistam a armadura completa de Deus para que possam manter firmes contra as armadilhas do diabo. Mantenham a sua Bíblia aberta que nós vamos considerar alguns versículos na sequência. Mas percebam o que Jeová está dizendo aqui: vistam a armadura completa. Então tente imaginar, como estamos vendo na TV, um soldado indo para a guerra. Aqui está sendo retratado na época do Império Romano, então como o apóstolo Paulo vivia sobre essas condições, ou nessa época, era essa forma que um soldado deveria se vestir para ir à guerra. Veja que ele está totalmente protegido para poder combater o seu inimigo. Falando nisso, agora nós vamos falar dessa armadura espiritual. Como que nós podemos pôr em prática cada particularidade dessa armadura? Veja que para ficarmos completamente protegidos, nós temos que usar cada uma das armadilhas, aliás, das armaduras, dessa proteção para nós. Essa segunda imagem que vamos ver agora, percebam que está se colocando cada um desses itens. Nós temos aqui para a proteção 5 itens, mas apenas um para contra-atacar o nosso inimigo. Então nós vamos considerar item a item como que nós podemos pôr em prática justamente essa armadura completa que Jeová nos está dizendo. Bem, em Efésios, no capítulo 6, versículo 14, na parte A, ele fala sobre manter-se firmes usando o cinturão da verdade. Isso, claro, como que nós podemos aplicar essa situação? Bem, esse cinturão que os soldados romanos usavam eram como que placas de metal que protegiam a cintura do soldado. E nesses cinturões também tinham presilhas que ele poderia colocar ali a espada, o punhal ou algo assim. E isso dava uma firmeza para o soldado. Ele sentia-se confiante e pronto para a batalha. Esse cinturão, então, protegia o soldado e justamente hoje, como que nós podemos fazer isso? Justamente por aprender as verdades de Jeová. Isso nos dá firmeza, nós podemos ter plena confiança em Jeová, de que a palavra de Deus traz-nos a verdade e com certeza sentimos-nos protegidos. Depois, na sequência, ainda no versículo 14, ele fala sobre a segunda parte: vestindo a couraça da justiça. O que seria essa couraça da justiça, ou essa couraça? Seria como talvez hoje se conhece como se fosse um colete à prova de balas, ou algo assim. Então os soldados romanos, eles usavam essa couraça, justamente eram faixas horizontais de ferro, que ficavam uma sobreposta à outra. Também os ombros eram protegidos. Infelizmente, essa proteção, ele limitava um pouco os movimentos do soldado. Mas com certeza isso dava a ele total segurança. Por quê? Protegia principalmente um dos órgãos mais vitais, que é o coração. Então, mesmo que viesse uma flecha ou uma estocada de uma espada, ela não penetraria a ponto de
machucar o coração ou danificar alguma coisa no soldado. Ou o que quer dizer isso? É que nós queremos viver de acordo com os padrões de Jeová Deus e principalmente proteger o nosso coração, que é da onde procede os nossos sentimentos. Então, como que está o seu coração, né? Consegue colocar os padrões justos de Jeová como essa couraça que lhe protege? Com certeza, Jeová deseja que nós protejemos o nosso coração figurativo, para que não penetre dentro dele desejos errados, e assim nós nos sentimos protegidos com essa parte da armadura completa. Agora, no capítulo 6, versículo 15, ele fala de uma outra peça de proteção. Ele fala sobre os pés calçados, como diz o texto, e tendo os pés calçados com a prontidão para declarar as boas novas de paz. Então, como que os pés eles devem estar calçados? Prontos para declarar as boas novas de paz. Em outras palavras, nós queremos e devemos sempre estar prontos para declarar as boas novas. Às vezes, torna-se um desafio, principalmente devido à apatia da grande maioria das pessoas. Mas será que nós vamos desistir devido a isso? Não. Principalmente quando nós compartilhamos com outras pessoas, talvez no trabalho, na escola, na rua, com vizinhos, parentes, amigos, quando nós compartilhamos a eles a mensagem da Bíblia, a nossa fé torna mais forte. Portanto, queremos procurar todas as oportunidades para declarar as boas novas. Em qualquer lugar onde nós estamos ou onde nós vemos pessoas, queremos aproveitar essa oportunidade. Se nós ficássemos com medo, com certeza vamos parar de pregar ou de declarar as boas novas. Aí seria mais ou menos como um soldado indo para a guerra, mas aí no meio da batalha ele tira a sandália, ou um soldado moderno tem o coturno, a botina, ele tira e vai combater agora o seu inimigo descalço. Com certeza não daria-se muito certo, com certeza se machucaria e seria um soldado fora de combate. Depois no versículo 6, capítulo 6, versículo 16, fala de uma outra proteção. Ali ele fala assim, de usar o grande escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as flechas ardentes do inimigo. Bem, aqui se fala de um grande escudo da fé. Antigamente, esse escudo, se os irmãos olharem na gravura ou na TV, percebam que ele tem quase a altura de um soldado. Então, é uma ferramenta de proteção muito grande. Agora, por que a Bíblia fala de usarmos esse grande escudo? Porque justamente ele nos protege contra os ataques do inimigo. O que Satanás usa, conforme já vimos? Tantas coisas, mas uma das que ele tem usado é justamente a mentira, a apostasia. Então, se nós estamos com esse grande escudo da fé, todos esses ataques de Satanás serão rechaçados, vamos estar protegidos. Então, cada vez que nós nos negamos a fazer algo que Jeová odeia, quer seja no trabalho, na escola ou em outro lugar, nós estamos usando esse grande escudo da fé. E por fim, nós temos aí no versículo 17, a parte A, capítulo 6 de Efésios 6, 17a, diz assim: aceitem também o capacete da salvação. É só a parte A. Então nós precisamos também usar esse capacete. Lembra que o soldado, quando ele usava esse capacete, além da cabeça, ele protegia também o seu pescoço, que é outro órgão vital para a nossa sobrevivência. Esse capacete, então, ele protegia o cérebro do soldado. E isso, em sentido espiritual, mostra que a nossa esperança que nós temos em servir a Jeová também protege os nossos pensamentos. Por exemplo, por que nós sempre estamos absorvendo cada vez mais conhecimento e mais entendimento da palavra de Deus? Principalmente quando nós nos concentramos na esperança que nós temos do futuro. Se nós nos concentramos nessas promessas de Jeová Deus, embora talvez alguns aqui sirvam a Jeová por décadas,
Nós queremos nos concentrar nessas promessas e com certeza não nos problemas que enfrentamos ou que o mundo passa. Satanás, ele faz de tudo para tirar essa peça também de proteção da nossa cabeça. Lembre-se, por exemplo, que ele tentou o nosso mestre Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus, dentro de pouco tempo, iria dar a sua vida pela humanidade. Mas Satanás tentou desvirtuar isso, para tirar essa proteção também de Jesus. Mas Jesus não caiu no laço dele. Então, justamente, Satanás, ele sabe da promessa que Jeová faz, da promessa que nós vamos ter um mundo melhor do que o atual. Mas ele muda isso, ele diz que o mundo de hoje vai ser melhor do que o mundo no futuro. Ele coloca diante de nós coisas agradáveis, coisas bonitas, que talvez sejam até necessárias, ou dizendo que nós precisamos disso. Mas que quando entramos no mundo dele, vimos como que ele tem feito a mentira e os absurdos que ele tem feito. Então Satanás nos oferece hoje essa chance de ter uma vida confortável. Mas nós sabemos que ele não pode nos dar isso. Por isso confiamos plenamente nas promessas de Jeová Deus. Portanto, queremos fazer uso desse capacete da salvação, por continuar a estar focados na nossa esperança do reino de Deus. Mas perceberam que nós usamos 5 itens para a nossa proteção. Mas aí lá em Efésios, capítulo 6, versículo 17, lá na parte B, ele fala da espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Bem, essa espada do Espírito é a única ferramenta que nós vamos usar para contra-atacar os ataques de Satanás, o diabo. Bem, como a própria Bíblia diz, a espada do Espírito é a própria palavra de Deus, a Bíblia. Mas já perceberam um soldado ele indo à guerra, como no caso aqui mencionado, mas não sabendo manusear a espada? Com certeza não adiantaria nada. Ou um soldado moderno, talvez indo à guerra, como se usa hoje outro tipo de armamento, mas imagine ele indo à guerra, mas sem saber manusear talvez um fuzil, um revólver ou algo assim. Como que nós podemos aplicar para nós no sentido espiritual? A palavra de Deus, a Bíblia, ela precisa ser bem usada, bem manuseada. Nós aprendemos isso do dia para a noite? De forma alguma. É justamente um treinamento que nós recebemos praticamente a vida inteira, para justamente saber manusear ela, para que a gente possa rechaçar os ataques de Satanás. E esse treinamento nós recebemos aqui nas reuniões, em assembleias e congressos. Então faça uso dessa espada do Espírito, ou seja, da palavra de Deus, a Bíblia. Diante disso, nós temos plena certeza de que Jeová, ele está do seu lado. Você deixa feliz Jeová quando você, ou quando nós não caímos nas armadilhas de Satanás, o diabo. Isso com certeza é uma luta. Nós podemos ter certeza de que Jeová vai ajudar a cada um de nós a se opor ao diabo. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz aí em Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Tiago, no capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo. E aí o que acontece? Ele fugirá de vocês. Acheguem-se a Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração, ó indecisos. Então a receita é simples. Vamos fazer a vontade de Jeová Deus, se sujeitar a Ele, fazer a sua vontade. Satanás então vai fugir de nós, não vai nos perturbar. Assim queremos continuar pedindo a Jeová Deus em oração, fazendo súplicas, para que nós possamos sempre estar fazendo a sua vontade, a vontade de Jeová Deus. Assim sendo, se nós confiarmos plenamente em Jeová Deus, nós vamos conseguir vencer ou resistir às armadilhas de Satanás. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, a Bíblia diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo e ele fugirá de vocês. Aliás, é Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte,
nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas que vão vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Portanto, queremos fazer o nosso máximo em fazer a vontade de Jeová Deus e dessa forma não cairemos nas armadilhas de Satanás, o diabo. Queremos agradecer primeiramente a Jeová, o Criador e provisor de todas as coisas, e também o silêncio e a atenção de todos os nossos irmãos. E também o irmão Edson, pelo ótimo proferimento. Em nome da congregação, muito obrigado. E agora teremos o estudo da revista A Sentinela, e quem fará para nós é o nosso irmão Brás de Paula. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Sentinela. É muito bom estarmos juntos aqui com os irmãos, estudantes, amigos, pessoas que nos visitam. Temos certeza que esse estudo vai ser encorajador e vai fortalecer a todos nós. E como de costume, para iniciarmos esse estudo de uma maneira alegre, preparar o nosso coração também, nós queremos convidar os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 51, baseado em Mateus 16, 24. Dedicamos nossa vida a Jeová. Vamos cantar todos juntos. Esse belo cântico falou bem ou mostrou bem o objetivo do nosso estudo de hoje, né? Dedicarmos nossa vida a Jeová. Um passo importante, na verdade, o passo mais importante da nossa vida, né? E o tema do nosso estudo de hoje é esse: não demore para se batizar. O texto temático é Atos 22, 16. O que está esperando? Levante-se, seja batizado. Qual o objetivo desse estudo de hoje, então? É estudar o exemplo dos samaritanos, de Saulo, de Cornélio e dos coríntios, para ter a força necessária para progredir até o batismo. Então, talvez você já esteja estudando há um tempo já com as testemunhas de Jeová, né? Mas talvez ainda você não se decidiu em se batizar. Por quê? O estudo de hoje vai considerar alguns pontos que talvez vai ajudar você a tomar essa decisão tão importante. E por que é importante você tomar essa decisão? Então nós vamos ver situações que envolveram essas pessoas, nós vamos ver como eles encararam essas situações, o que eles fizeram e qual a lição que nós podemos tirar para nós hoje, para aplicar em nossa vida. Então, se você está estudando com as testemunhas de Jeová, preste bastante atenção a esse estudo e aplique esses pontos que com certeza vai te ajudar muito. Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para explanar os pontos que vocês pesquisaram durante sua preparação, teremos muito prazer em ouvi-los. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Adriano Garcia. Vamos então ouvir inicialmente a leitura do parágrafo 1. Você ama a Jeová, aquele que te deu a vida e todas as coisas boas que você tem? Quer mostrar seu amor por Ele? A melhor maneira de fazer isso é por dedicar sua vida a Jeová e se batizar. Ao dar esses passos, você passa a fazer parte da família dele. Assim, você vai pertencer a Jeová e Ele vai guiar sua vida e cuidar de você. Ele vai ser seu pai e seu amigo. Além disso, você vai ter a esperança de vida eterna. Quais são alguns benefícios de se batizar? Irmão Giovanni? Então sabemos que os benefícios são muitos de nos batizar, mas algum deles é que Jeová vai se tornar um verdadeiro pai para a gente. A gente vai conseguir enxergar os cuidados dele ainda mais, vamos poder ver também ele nos guiando, e além disso, ele nos vai dar a esperança da vida eterna. Muito
Muito bom, obrigado. Irmã Larissa? Em Salmo 73, 24, também destaca alguns benefícios de nos dedicar a Jeová. Ali fala que ele orienta seus servos com conselhos sábios ao longo da vida e também os conduz a uma condição honrosa diante dele. Então, essa promessa ela transmite segurança e esperança, mostrando que confiar em Jeová não apenas guia nossas decisões no presente, mas também garante a sua aprovação e uma recompensa no futuro. Isso mesmo. Obrigado, irmã Larissa. E por isso, essa é a melhor decisão que nós podemos tomar em nossa vida, né? Vamos ao parágrafo 2. Existe alguma coisa impedindo você de se batizar? Se for o caso, você não é o único a passar por isso. Milhões de pessoas tiveram que fazer mudanças na sua maneira de pensar e de agir para se qualificar para o batismo. Mas agora elas servem a Jeová com zelo e alegria. Isso aconteceu também com alguns que se batizaram na época dos apóstolos. Vamos estudar alguns obstáculos que eles venceram e ver o que o exemplo deles nos ensina. O que vamos estudar neste artigo? Irmãzinha Lara? A gente vai estudar nesse artigo alguns obstáculos que pessoas que queriam se batizar, mesmo na época dos apóstolos, tiveram, e os exemplos que eles vão nos dar quando eles venceram eles. Isso mesmo. Obrigado pelo seu comentário. Então, esses são os pontos que nós iremos considerar. Então, vamos a partir de agora ver esses exemplos e que lições elas nos ensinam, né? Os samaritanos decidiram se batizar, parágrafo 3. Na época de Jesus, os samaritanos pertenciam a um grupo religioso que vivia ao norte da Judéia, perto das cidades de Siquém e Samaria. Antes de poderem se tornar cristãos, eles precisavam de um conhecimento mais completo da palavra de Deus. Isso porque eles só consideravam como inspirados por Deus os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Pode ser que eles também acreditassem no livro de Josué. Com base na promessa em Deuteronômio 18, 18 e 19, os samaritanos esperavam a vinda do Messias. Mas, para se batizar, eles tinham que aceitar que Jesus era esse prometido Messias. Felizmente, muitos samaritanos fizeram isso. Outros provavelmente tiveram que vencer um forte preconceito que existia entre judeus e samaritanos. O que alguns samaritanos tiveram que fazer para se batizar como cristãos? Vamos ouvir ali primeiro a Luiz. Eles tinham que aceitar que Deus era esse primeiro Messias. Isso mesmo. Obrigado, Luiz. Uma Aparecida. Então, eles precisavam de um conhecimento mais completo da palavra de Deus, pois eles se consideravam inspirados por Deus os 5 primeiros livros. Embora acreditassem na vinda do Messias, ele precisava acreditar que Jesus era o Messias. Isso. Muito bem. Irmão Siqueira. Os samaritanos acreditavam, né, ou tinham lá só os primeiros 5 livros e possivelmente o livro de Josué. Eles precisavam de um conhecimento mais amplo, um conhecimento maior. Eles precisavam adquirir esse conhecimento. Lá em João 4,25 dá para entender que eles esperavam o Messias. A mulher diz assim: eu sei que vem o Messias. Então eles esperavam o Messias, só que eles não entendiam como esperar esse Messias, como viria esse Messias. Infelizmente, muitos samaritanos começaram a aprender sobre o Messias, fizeram isso e acabaram se tornando parte da família de Deus por se batizarem. Isso, obrigado, irmão Siqueira. Muitos se batizaram, né?
Muito bem. Vamos ao parágrafo 4. O que ajudou os samaritanos a se batizar? Quando Filipe, o evangelizador, pregou a eles o Cristo, alguns samaritanos aceitaram a palavra de Deus. Filipe era judeu, mas eles não viram problema nisso. Talvez eles tenham se lembrado de partes das Escrituras que diziam que Deus não é parcial. Seja como for, eles prestaram atenção ao que Filipe dizia sobre Jesus. Filipe também fez vários milagres, incluindo curar doentes e expulsar demônios. Esses milagres eram provas claras de que Filipe tinha sido enviado por Deus e aqueles samaritanos reconheceram isso. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8, versículos 5, 6 e o 14. Atos 8, 5, 6 e 14. Vamos pedir para o Wagner ler para nós? Filipe desceu à cidade de Samaria e começou a pregar a eles o Cristo. As multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia. Elas o escutavam e viam os sinais que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram dizer que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Obrigado pela leitura, irmão Wagner. Como muitos samaritanos reagiram à mensagem de Filipe? Irmã Suzana? Eles prestaram atenção ao que Filipe dizia e também reconheceram que Filipe havia sido enviado por Deus, porque ele fez vários milagres, como expulsar demônios e curar paralíticos e mancos. Obrigado, irmã Suzana. Bem. Irmã Joelma? E além de eles perceberem a missão que Filipe recebeu de Jeová, eles também venceram um preconceito que existia entre judeus e samaritanos, né? Não era fácil, é algo muito arraigado entre eles. Nós sabemos que eles tinham forte opinião sobre isso, mas por temerem a Jeová e se lembrar de Deuteronômio 10, 17 a 19, que Jeová ele não faz acepção, diferença de pessoas, eles abaixaram a guarda e receberam Filipe. Então, por eles terem respeito por Jeová e também por observarem os sinais, eles conseguiram vir para a família de Jeová e o relato diz que houve grande alegria. Obrigado, irmã Joelma. Que belo exemplo para nós, né? Vamos ver o parágrafo 5? O preconceito e a falta de conhecimento poderiam ter impedido aqueles samaritanos de fazer progresso. Mas eles não deixaram isso acontecer. Assim que ficaram convencidos de que aquilo que Filipe ensinava era a verdade, eles não demoraram para se batizar. A Bíblia diz que eles acreditaram em Filipe quando ele lhes declarou as boas novas a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E tanto homens como mulheres foram batizados. E você? Está convencido de que a palavra de Deus é a verdade? Concorda que as testemunhas de Jeová vencem preconceitos e se esforçam para mostrar amor, assim como Jesus disse que os verdadeiros cristãos fariam? Então, não tenha medo de se batizar. Você pode ter certeza de que Jeová vai te abençoar. O que podemos aprender com o exemplo dos samaritanos? Irmã Thaís? Nós podemos aprender que aqueles samaritanos, eles não deixaram se vencer pelo preconceito ou falta de conhecimento para fazer progresso. Eles ficaram convencidos de que o que Filipe ensinava era a verdade
vinda de Jeová. E assim eles não demoraram a se batizar. Então a Bíblia mostra que eles acreditaram em Filipe quando ele lhes declarou as boas novas, e tanto homens como mulheres foram batizados prontamente. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Thais. Irmã Fátima? E hoje não é diferente. Muitos estudantes sofrem perseguição, até por causa de coisas, de fake news que falam a respeito de nós, né? A família. Então, se continuar estudando e vendo que realmente isso não é verdade, eles podem ter a mesma atitude que tiveram os samaritanos, que nem falta de conhecimento e nem o preconceito enorme que existia entre eles impediu que eles tomassem posição. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Irmã Kaline? E ainda um ponto bem importante é que João 13:35 nos lembra que o amor, ele identifica os verdadeiros cristãos. Então, assim como Felipe mostrou muito amor ao pregar aqueles samaritanos, nós também, né? Quando vemos alguém se achegar à verdade, a gente também tem que demonstrar esse mesmo amor. Exatamente, obrigado. Percebeu aqui depois de Atos 8:12 a pergunta? E você? Quais as perguntas que você talvez esteja estudando, ou alguém, um estudante da Testemunhas de Jeová deve fazer? Quais as perguntas que ele deve fazer e qual a resposta esperada? Qual a melhor decisão que ele deve tomar? Irmão Lucas? Uma das perguntas muito interessantes que todos devem fazer é: estou convencido que a palavra de Deus é verdade? Se você onde está, não fique desesperado. Estude mais, pesquise mais, que você vai chegar à conclusão certa. É o que vai incentivar o estudo, né? Vai mostrar o exemplo de várias pessoas que tinham uma certa dúvida, mas que essas dúvidas se acabaram quando eles passaram a pesquisar mais. Isso mesmo, muito bem. E se sanar essas dúvidas, né? Se você tiver certeza, estiver convencido de que essa é a verdade, que o amor identifica os verdadeiros cristãos, né? Conforme João 13:35, né? Tome a decisão, conforme diz o parágrafo, né? Bom, Nilson? Pode ser que a falta dessa madureza não tenha acontecido por causa de não terem levado tão sério. Pode acontecer isso, às vezes com vergonha, com medo de se identificar, pode às vezes minar um pouquinho o desejo que ele deveria cultivar. Já deveria ter cultivado, mas deixou ser afetado. Então, se encararmos aqui os samaritanos, nesse caso, eles agiram prontamente. Jesus chegou ali, precisou ficar 2 dias com eles, que começou com uma mulher. Então, ajudou muitos. Da mesma forma, esses que agiram dessa forma, de uma forma mais... Quando perceberam a verdade, sem dúvida alguma, agiram concordemente, né? Então, é o mesmo exemplo que os novos também devem fazer hoje, para agradar a Jeová e continuarem amigos dele. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Jeová espera muito isso, né? E ficará muito feliz, né? Vamos ao parágrafo 6. Rubem, da Alemanha, foi criado por pais testemunhas de Jeová. Mas quando era jovem, ele não tinha certeza de que Deus existia. O que ele fez para eliminar essa dúvida? Ele percebeu que precisava aprender mais sobre o assunto e decidiu fazer isso. Ele disse: eu usei meu estudo pessoal para tirar minhas dúvidas. Eu estudei várias vezes sobre a evolução. Ele leu o livro Existe um Criador que se importa com você? Esse livro fortaleceu a fé de Rubem em Deus. E ele começou a pensar: uau, Jeová existe mesmo.
Além disso, Rubem visitou a sede mundial. Ele se deu conta de que a união dos irmãos no mundo inteiro é um milagre e passou a admirar ainda mais isso. Rubem voltou à Alemanha e se batizou aos 17 anos. Se você tem dúvidas sobre Deus, a Bíblia ou outro assunto, faça pesquisas nas nossas publicações. Suas dúvidas podem ser eliminadas com conhecimento exato. Com o tempo, você vai ouvir muitas experiências sobre a união e o amor dos irmãos em todo o mundo e ver exemplos disso na sua própria congregação. Isso vai aumentar seu amor pela nossa família mundial. Como você pode imitar o exemplo de Rubem? Irmã Lerce? Rubem, apesar dele ter sido criado por pais testemunhas de Jeová, ele não tinha certeza de que Deus existia. Ele tinha dúvidas também sobre criação ou evolução. Por isso, ele, por si próprio, decidiu fazer um estudo pessoal para tirar essas dúvidas. E interessante que ele não estudou uma única vez. Ele disse que várias vezes pesquisou e leu sobre evolução. Leu também o livro Existe um Criador que se importa com você? Depois disso, ele chegou à seguinte conclusão: Jeová existe mesmo. E, além disso, ele visitou também a sede mundial. Ele viu que a união dos irmãos no mundo inteiro é real. E se batizou aos 17 anos. Então, nós vimos com essa experiência de Rubem que o conhecimento exato, ele derruba barreiras e edifica solidamente a fé da pessoa. Isso, obrigado. Irmã. Bom. Irmã Rose? E ao observar essa experiência, é interessante que Rubem, ele percebeu que ele precisava tirar a dúvida dele. Ele precisava ter mais fé, aumentar a sua confiança no que ele estava aprendendo. E ele se esforçou para buscar e tirar essas dúvidas. E depois também fala que ele se deu conta, quando ele visitou, ele pôde perceber o amor que a Bíblia fala que existe. Então, exige esforço da pessoa tomar uma iniciativa para poder fortalecer a fé e a confiança dela em Jeová e aumentar o conhecimento. Isso mesmo. Obrigado. Irmã Elaine? Então, aqui ficou claro, né, que duas coisas são importantes, né? O conhecimento, né? Ele tinha dúvidas, então ele foi atrás de tirar essas dúvidas. Mas outra coisa importante também foi ele observar, né, a união do povo de Jeová. Então, por exemplo, o estudante estando aqui nas reuniões, ele podendo ver isso, também vai ajudar ele a crescer espiritualmente. Isso mesmo. Obrigado. Vamos ao próximo exemplo. Saulo decidiu se batizar, parágrafo 7. Veja o exemplo de Saulo de Tarso. Ele tinha recebido educação judaica de alto nível e estava fazendo progresso no judaísmo. Naquele tempo, muitos judeus acreditavam que os cristãos eram apóstatas. Por isso, Saulo os perseguia com grande fúria, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Mas, para ter fé em Jesus e se batizar, Saulo tinha que estar disposto a ser perseguido. Que mudança Saulo tinha que fazer para se batizar? Irmão Isaías? Nessa época, Paulo estava perseguindo com grande fúria os cristãos. Então ele teria que mudar totalmente, a passar de perseguir a ser perseguido ao decidir se batizar. Isso mesmo. Essa era a situação em que Paulo se encontrava, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 8.
O que ajudou Saulo a se batizar? Quando Jesus apareceu para Saulo numa visão, Saulo ficou cego. Por 3 dias, ele não comeu nem bebeu nada e com certeza meditou no que havia acabado de acontecer. Saulo ficou convencido de que Jesus era o Messias e de que os cristãos praticavam a religião verdadeira. Imagine como ele deve ter se sentido culpado por ter participado no assassinato de Estevão. Depois desses 3 dias, um discípulo chamado Ananias falou com Saulo de modo bondoso, o curou e o incentivou a se batizar sem demora. Saulo foi humilde, aceitou a ajuda de Ananias e deu início à sua nova vida como cristão batizado. O que ajudou Saulo a se batizar? Melinda Lauren. Quando Jesus apareceu, ele ficou cego. Então, durante 3 dias, ele ficou meditando sobre o que aconteceu. Daí Saulo ficou convencido que Jesus era o Messias e que os cristãos praticavam a religião verdadeira. Então ele deve ter ficado muito arrependido sobre todas as coisas que ele fez no passado. Obrigado. Nós podemos imaginar, como Saulo se sentiu mesmo, Antes de fazer a pergunta B, vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 22, os versículos 12 ao 16. Atos 22, 12 ao 16. Vamos pedir para a irmã Jaziane ler para nós? Então, um homem chamado Ananias, que era devoto conforme a lei e de quem todos os judeus do lugar falavam bem, veio me procurar. Ele chegou perto de mim e me disse: Saulo, irmão, recupere a vista. E naquele instante eu recuperei a vista e o vi. Ele disse: O Deus de vossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o justo e para ouvir a voz que sai da sua boca. Porque você era testemunha dele perante todos os homens das coisas que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados por invocar o nome dele. Obrigado, irmã, pela leitura. De acordo com Atos 22, 12 a 16, como Ananias ajudou Saulo? E aqui nós temos uma imagem também que você pode usar em seu comentário. Irmão Geraldo? Então, depois que passou alguns dias, 3 dias, ele foi chamado por Ananias, e Ananias falou com ele de maneira bondosa, curou os seus olhos, que ele estava cego, e o incentivou a se batizar sem demora, que ele estaria preparado. Por outro lado, Saulo se mostrou humilde e aceitou a ajuda de Ananias e deu início à sua nova vida como cristão batizado. Isso, obrigado. Ainda irmã Suzana? Interessante que Ananias ele recebeu uma visão na qual o próprio Jesus deu o nome e o endereço de Saulo, com instruções de visitá-lo. Embora de começo ele hesitasse por saber da ferrenha perseguição que Saulo promovera aos cristãos, Ananias depois acatou isso e foi ver Saulo, fazendo com que este se recuperasse a vista, informando-o sobre a comissão dele de ser testemunha de Deus e providenciando o batismo dele. Obrigado, irmão. Obrigado também. Mas Joelma? Ananias sabia do histórico de Paulo, como a gente já ouviu.
Então, possivelmente, ele se colocou no lugar dele quando ele, enfim, depois de meditar nesses dias, tinha os sentimentos negativos, né, de tudo que ele fez. Então, as palavras que ele dirigiu para Paulo fez Paulo se animar. Levante-se, vamos em frente. Agora, seja batizado. Vamos começar essa vida. Então, uma forma amorosa, bondosa, né, ele acolheu Paulo. A gente vê que ele estica os braços para ele, deu certo, né? Porque Paulo agora está feliz, sabendo que ele está aprovado por Jeová e com uma bela missão à frente. Isso mesmo. Obrigado. Vamos ao parágrafo 9. O que aprendemos com o exemplo de Saulo? O orgulho e o medo do homem poderiam ter impedido Saulo de se batizar, mas ele não deixou isso acontecer. Saulo foi humilde e fez as mudanças necessárias para se tornar seguidor de Cristo. Ele sabia que seria perseguido. Mesmo assim, estava disposto a se tornar cristão. Depois de se batizar, Saulo continuou confiando na ajuda de Jeová ao enfrentar diversas provações. Talvez você também enfrente testes de fé quando se tornar testemunha de Jeová, mas pode confiar que Jeová e Jesus vão dar todo o apoio que você precisa para continuar fiel. O que podemos aprender com o exemplo de Saulo? Vamos ouvir lá primeiro a Julinha. Aprendi que podemos enfrentar testes de fé quando tomamos a decisão de se batizar, mas podemos confiar em Jeová e Jesus que vão dar todo o apoio que precisamos para fazermos as mudanças necessárias para se tornar seguidor de Cristo. Obrigado, Julia. Bom, Enzo? Saulo, ele foi muito humilde e ele aceitou as mudanças que eram necessárias para se tornar seguidor de Jeová e de Jesus. Ele podia ter deixado o orgulho e o medo do homem, né, que estava no coração dele, ter impedido que isso acontecesse. Mas ele não deixou. Ele sabia que ele ia sair do papel de perseguir e ia entrar no papel de ser perseguido. Mas ele teve coragem e fez o que era certo. Isso, obrigado. Bom, Siqueira? O que precisou para Paulo aqui foi a questão da humildade. Ele antes achava que estava fazendo a coisa certinha, mas depois aprendeu sobre Jesus. E aí teve que fazer os ajustes necessários. Então a humildade fez com que ele fizesse as mudanças necessárias, se tornasse cristão e fosse batizado. Dia desses eu encontrei um senhor no testemunho público que ele falou que já estudou o livro Seja Feliz inteirinho. Aí eu perguntei para ele, e não chegou ao batismo por quê? Porque eu não sou humilde o suficiente para fazer as mudanças necessárias. Então o que acontece hoje? Qual a lição que nós aprendemos aqui nesse estudo? Para chegar ao batismo, todos precisam ser humildes e fazer as mudanças necessárias. Isso. Obrigado, irmão Siqueira, também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 10. Ana foi criada por uma família de origem curda em um país do leste europeu. Depois que a mãe dela se batizou, Ana começou a estudar a Bíblia com a aprovação do pai. Ela tinha 9 anos nessa época. Alguns parentes moravam na mesma casa que ela e não gostaram nada de saber que Ana estava estudando a Bíblia. Eles achavam que seria uma vergonha alguém deixar a religião da família para ser testemunha de Jeová. Quando tinha 12 anos, Ana pediu a aprovação do pai para se batizar. Ele quis saber se essa era mesmo uma decisão dela ou se ela estava sendo pressionada por alguém. Ela respondeu: "Eu amo a Jeová." Daí, ele concordou com o batismo dela. Depois disso, Ana continuou sofrendo zombaria e maus tratos. Um parente dela disse: "Seria melhor você ter uma vida imoral e fumar do que ser testemunha de Jeová." Como Ana lidou com isso? Ela explicou: "Jeová me ajudou a ser forte, e minha mãe e meu pai
me deram muito apoio. Ana também tem uma lista de situações específicas em que sentiu a mão de Jeová na vida dela. De tempos em tempos, ela olha a lista para não se esquecer de como Jeová já a ajudou. Se você tem medo de ser perseguido, lembre-se de que Jeová vai ajudar você também. Como você pode imitar o exemplo de Ana? Irmã Aparecida? Podemos ser corajosos e não deixar que zombaria nos deixe com medo de se batizar e servir a Jeová. Ana faz exatamente isso. Com a aprovação de seus pais, ela se batizou e não deixou que o medo o amedrontasse, mas anotava todas as bênçãos dadas por Deus e meditava nelas. Obrigado, irmã Aparecida. Irmã Fátima? Ela era uma criança, né? Tinha apenas 12 anos de idade. Mas ela tinha um amor tão forte por Jeová que nada fez com que impedisse ela de tomar a decisão. Agora, o que eu achei interessante, ela disse que ela tinha uma lista de situações específicas em que sentia a mão de Jeová na vida dela. E vez por outra, ela relembrava essa lista. Então, esse é um bom exemplo para quem está estudando e enfrentando, às vezes, algum problema, alguma dificuldade, e ver as vezes que Jeová já abençoou ela. Obrigado. Irmão Gustavo? É verdade que quando nós nos batizamos, nós provavelmente passaremos por alguns tipos de provações, de perseguições, mas saber que nós temos um ajudador, alguém que nos auxilia nesses momentos, é de grande ajuda. Hebreus capítulo 13, versículo 6, nos mostra que Jeová é o nosso ajudador e por isso nós não precisamos ter medo. Então, por mais que nós passemos por algumas provações, soframos perseguição, devemos confiar que Jeová está ao nosso lado e por isso nós não precisamos ter medo. Isso mesmo. Confiar em Jeová, né? Lembrar-se que Jeová vai ajudar você. Cornélio decidiu se batizar, parágrafo 11. A Bíblia também fala do exemplo de Cornélio. Ele era centurião, ou seja, um oficial que comandava cerca de 100 soldados do exército romano. Então, ele devia ser uma pessoa muito influente na sociedade e no exército. A Bíblia também diz que ele era um homem devoto e que ajudava muito os pobres entre o povo. Jeová enviou o apóstolo Pedro para declarar as boas novas para Cornélio. Será que ele demorou para se batizar por causa da sua posição de destaque? O que poderia ter feito Cornélio demorar para se batizar? Irmã Rosana? Então, nós vimos que Cornélio tinha uma posição muito influente. Ele era um oficial do exército romano. Então, não só no exército, mas também na sociedade em que ele vivia. Isso. Uma pessoa de destaque, né? Irmã Natália? A nota de estudo de Atos 10:1 fala sobre o chamado regimento italiano, que provavelmente era o que Cornélio comandava, né? E tudo indica que essa palavra grega traduzida espeira significa regimento e se refere a uma coorte, que eram unidades do exército que normalmente eram formadas por até 600 soldados, que era cerca de 1/10 do tamanho de uma legião. Parece que esse regimento mencionado aqui, de italiano,
Era para diferenciar ele de outros regimentos que faziam parte das legiões romanas padrão. Então, a posição que Cornélio tinha era uma posição muito alta. Então, talvez isso tenha feito ele pensar um pouco, né, se deveria ou não se batizar, deixar toda essa posição de destaque, o conhecimento que ele tinha como comandante de uma legião de até 600 soldados. Obrigado, irmã Natália. Obrigado pela sua pesquisa também. Será que esse destaque impediu Cornélio de se batizar, de tomar uma posição? Vamos ver? Parágrafo 12. O que ajudou Cornélio a se batizar? A Bíblia diz que ele temia a Deus junto com todos os da sua casa. Ele também tinha o hábito de fazer súplicas a Deus. Quando Pedro falou para ele sobre as boas novas, Cornélio e sua família passaram a ter fé em Jesus e pouco depois se batizaram. Sem dúvida, Cornélio estava disposto a fazer qualquer mudança necessária para adorar a Jeová junto com sua família. O que ajudou Cornélio a se batizar? Irmão Davi? A Bíblia diz que ele temia a Deus junto com todos os da sua casa, ou seja, ele tinha um coração receptivo para com a mensagem. Daí depois ele estava disposto a fazer qualquer mudança necessária para adorar a Jeová juntamente com a sua família. Obrigado, irmão Davi. Aqui cita Josué, capítulo 24, versículo 15. Como esse texto ajuda aquele que está estudando a se decidir? E é, irmão Nilson? Depois de toda a vida dele praticamente, né, que ele viu como Jeová cuidou do povo. E mesmo assim alguns desviaram. E dessa forma então ele mencionou, eu não sei você, mas toda a nossa família pertencemos a Jeová, vamos servi-lo, e não importa a decisão que eles tomem, mas eles estavam decididos. Então essa decisão de coração é ver as coisas como Jeová está fazendo. E quando nós observamos como ele reage para com o seu povo, nós ficamos determinados, assim como ele ficou. E assim que os novos também devem se sentir, né? É uma alegria radiante que nós que sentimos, e quando vemos os novos também tomar essa posição. Isso, exatamente. Obrigado. Irmã Fátima? E foi isso que aconteceu com Cornélio, né? Ele e toda a sua família. Demorou um dia para eles se batizarem. Então, isso mostra que ele já temia Jeová, já fazia orações, súplicas para Jeová. Quando ele entendeu sobre Jesus, aí não tinha mais nada que impedisse eles de se batizarem. Isso, ele queria servir a Jeová, né, junto com sua família, né? Que belo exemplo, né? Vamos ao parágrafo 13. Assim como no caso de Saulo, uma posição de destaque poderia ter impedido Cornélio de se tornar cristão. Mas ele não deixou isso acontecer. Será que você precisa fazer grandes mudanças na vida para poder se batizar? Nesse caso, Jeová vai ser seu ajudador. Se você estiver decidido a aplicar os princípios bíblicos para agradar a Jeová, Ele vai te abençoar. O que podemos aprender com o exemplo de Cornélio? Irmã Iméria? Então, aprendemos que servir a Deus é mais importante do que qualquer posição de destaque. Assim como Saulo, Cornélio ele não deixou que sua posição o impedisse de se tornar um cristão. Então, ele, juntamente com a família, eles fizeram as mudanças necessárias e se dedicaram a vida deles a Jeová. Isso mesmo. Irmão Assahara?
o que eu aprendi com Cornélio nesse respeito, ele estava decidido de agradar a Jeová. Ele temia a Deus. O parágrafo anterior mostrou isso. José também ele decidia, mantendo foco às coisas espirituais. Então, se nós estamos convencidos de que Deus existe e também a palavra de Deus, a Bíblia, é verdade, então nós podemos decidido a aplicar os princípios bíblicos para agradar a Jeová. Isso mesmo. Irmã Rosana? Então nós percebemos que tanto Saulo quanto Cornélio, eles tiveram que fazer uma escolha. Só que eles fizeram a escolha certa, ficaram do lado de Jeová e passaram a fazer parte da sua família e foram muito bem usados por ele. Isso mesmo. E é isso que aqui incentiva, né? Esteja disposto a fazer isso, né? Aplicar os princípios para agradar a Jeová. Vamos ao parágrafo 14. Para se batizar, Tsuyoshi, do Japão, teve que fazer um ajuste no emprego. Ele trabalhava como assistente do mestre de uma escola famosa chamada Ikenobu, que ensina as pessoas a fazer arranjos de flores. Quando o mestre não podia comparecer a funerais em que se realizavam rituais budistas, Tsuyoshi geralmente ia no lugar dele. Mas, quando aprendeu a verdade sobre a morte, essa prática se tornou um obstáculo para o batismo dele. Então, ele decidiu que não ia mais participar de rituais budistas. Ele conversou com o mestre sobre esse assunto. Qual foi o resultado? Tsuyoshi conseguiu continuar no seu emprego sem ter que participar nos rituais. Ele se batizou cerca de 1 ano depois que começou a estudar a Bíblia. Se você precisa fazer algum ajuste no emprego para agradar a Deus, pode ter certeza de que Ele não vai deixar faltar o que você e sua família precisam. Como você pode imitar o exemplo de Tsuyoshi? O irmão que nos visita. Então nós vimos nesse parágrafo que esse irmão ele demonstrou bastante confiança em Jeová e ele também demonstrou coragem. Até mesmo no parágrafo cita que ele era importante no trabalho dele e provavelmente ele já estava nesse trabalho há um bom tempo, porque se nesses rituais, quando o mestre dele não podia comparecer, ele comparecia no lugar do mestre dele, isso denota que ele tinha certa importância já naquele emprego que ele estava. Mas ele confiou em Jeová e também teve bastante coragem por dar esse passo de conversar com o seu mestre, porque aquilo estava se tornando um obstáculo para o batismo dele. Então a confiança em Jeová que ele teve é muito admirável. Da mesma forma, apesar de nós estarmos em uma situação parecida, em que talvez nós já estejamos há um tempo no emprego, ou numa situação que pode ser considerada confortável já há algum tempo, nós devemos demonstrar essa mesma coragem se isso é uma coisa que se torna um obstáculo para servirmos a Jeová. Obrigado, irmão. Irmão Gabriel? E também algo muito interessante que cita na experiência desse irmão é como mostra que ele teve humildade também, né, para seguir essa carreira espiritual, servindo a Jeová, porque ele trabalhava com algo importante. Ele trabalhava numa escola que já era importante, ele até mesmo foi chamado para fazer esse seu serviço no Palácio Imperial em Tóquio. E mostra também a mesma situação de Cornélio, que tinha destaque, assim como ele. Mesmo dessa forma, ele não deixou que isso deixasse dele progredir e batizar e se servir a Jeová. Quando nós vemos, né, tudo que ele cita na sua experiência, nós podemos ver que a atitude da esposa ajudou bastante ele a fazer isso e a atitude dos irmãos também.
E por ele ter essa atitude depois servindo a Jeová estudando a Bíblia, ele também pôde ser visto bem pelo seu chefe, pelo seu mestre, e ele teve, assim como já citado, esses benefícios de agir e falar sobre esses rituais, e também depois, quando ele fez mais a Jeová e se aposentou, também o seu mestre o ajudou. Então essa confiança que ele teve em Jeová e esse ajuste que ele fez, mostra que Jeová não deixa que nada falte àqueles que buscam a ele. Obrigado, irmão Gabriel, obrigado. Obrigado por também citar pontos da Despertar de 8 de agosto de 2005. Os coríntios decidiram se batizar, parágrafo 15. Muitas pessoas na antiga cidade de Corinto levavam a vida de um modo que Deus não aprova. Elas eram materialistas e imorais. Em um ambiente como esse, quem quisesse servir a Jeová tinha que vencer grandes desafios. Mesmo assim, quando o apóstolo Paulo foi a Corinto e pregou sobre o Cristo, muitos coríntios que tinham ouvido a palavra passaram a crer e foram batizados. Depois, o Senhor Jesus apareceu a Paulo em uma visão e disse: muitas pessoas nessa cidade pertencem a mim. Por isso, Paulo continuou pregando ali por 1 ano e meio. Que desafios alguns em Corinto tiveram que vencer para se batizar? Irmão João Davi. Então ali em Coríntios, né, muitos levavam uma vida imoral, né, que Deus ele não aprovava, né? Então elas eram materialistas, né, e até mesmo imorais, e elas viviam em um ambiente como esse, né? Quem quisesse servir a Jeová, eles tinham que vencer grandes desafios. Mas assim, quando o apóstolo Paulo ele foi a Corinto, ele pregou sobre o Cristo, e muitos coríntios ali, eles tinham ouvido a palavra e passaram a crer, e também decidiram a ser batizados também. Isso. O resultado foi tão bom que o que aconteceu ali, conforme mostra o parágrafo, Paulo precisou fazer o quê? Irmã Delmira? Depois o Senhor Jesus apareceu a Paulo, numa visão ele disse: muitas pessoas nessa cidade pertencem a mim. Por isso Paulo continua pregando ali por um ano e meio. Isso, então tinha muitas pessoas, né, que queriam realmente servir a Jeová. Vamos ao 16. O que ajudou os coríntios a se batizar? O poderoso Espírito Santo e a palavra de Deus ajudaram os coríntios a fazer grandes mudanças na vida. As pessoas em Corinto que se tornaram cristãos conseguiram abandonar práticas e hábitos como embriaguez, roubo e homossexualismo. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5. Segundo aos Coríntios 10, 4 e 5. Vamos pedir para o irmão Otávio ler para nós. Porque as armas do nosso combate não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortalezas. Pois demolimos raciocínios e toda barreira que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levamos todo pensamento ao cativeiro, para fazê-lo obediente ao Cristo. Obrigado, irmão Otávio. O que ajudou os coríntios a se batizar? Irmão Oswaldo? O capítulo mostra que o Espírito Santo, né, a palavra de Deus, ajudaram os coríntios a fazer grandes mudanças de vida, né? Ali eles se tornaram cristãos, conseguiram abandonar práticas, hábitos como embriaguez, roubo e homossexualismo. Isso, obrigado, Zó. Irmão Renan? Conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 10, realmente todas essas barreiras que talvez impedissem alguns de dar esse passo do batismo puderam ser destruídas e demolidas
por meio da palavra de Deus e do conhecimento correto, né? Essas pessoas, então, apesar dessas práticas, fizeram mudanças em suas vidas e puderam ver o benefício de levar todo o pensamento ao cativeiro e fazê-lo obediente ao Cristo, conforme esse texto que nós lemos, né? Assim puderam se livrar de todas essas práticas. Isso, obrigado. Obrigado pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 17. Mesmo tendo que se livrar de práticas muito arraigadas, aqueles coríntios não acharam que se tornar cristão estava fora do seu alcance. Eles se esforçaram muito para entrar na estrada apertada que conduz à vida. Você quer se batizar, mas está lutando para vencer um hábito ruim ou uma prática errada? Então, nunca deixe de lutar. Implore que Jeová dê a você Espírito Santo. Isso vai ajudá-lo a resistir à tentação de fazer o que é errado. O que podemos aprender com o exemplo dos coríntios? Irmã Lerce? Podemos aprender que é possível se livrar de práticas muito arraigadas, mas aqueles coríntios, eles tiveram que se esforçar muito. E hoje, para a pessoa se batizar, se ela estiver lutando para vencer um hábito impuro, um hábito ruim, uma prática errada, ela precisa implorar a Jeová que derrame o seu Espírito Santo, porque isso sim vai ajudá-la a resistir à tentação. Isso. Nunca deixar de lutar, né? Muito bem, obrigado, irmã Less. Vamos ao parágrafo 18. Para se batizar, Mônica da Geórgia se esforçou muito para vencer o hábito de usar linguagem suja e de ouvir e ver coisas que desagradavam a Jeová. Ela disse: quando eu era adolescente, foi a oração que me ajudou a ter forças para mudar. Jeová sabia que eu queria fazer a coisa certa, e Ele sempre me ajudou e me guiou. Mônica se batizou com 16 anos. E você? Precisa abandonar alguma prática errada para servir a Jeová do jeito que Ele aprova? Continue pedindo a Ele a força necessária para fazer mudanças. Jeová dá o seu Espírito Santo de modo generoso. Como você pode imitar o exemplo de Mônica? A irmã que nos visita. Então, Mônica, ela se esforçou muito para vencer um hábito mau que ela tinha, né? E ela não desistiu, ela foi persistente. Na verdade, ela orou muito para que Jeová ajudasse ela a ter forças para fazer mudanças. Então, da mesma forma, se a pessoa estiver passando por alguma dificuldade para poder eliminar um mau hábito, ela pode se apegar a Jeová, né? Confiar e orar e pedir para Jeová. Não desistir, porque Jeová, ele dá o seu Espírito Santo de forma generosa. Isso mesmo. Não desistir e confiar em Jeová, né? Esse é o segredo, né? Obrigado, irmã. Sua fé pode mover montanhas. Parágrafo 19. Tenha certeza disto. Não importam os obstáculos que você tem que vencer para se batizar, Jeová te ama e quer que você faça parte da família dele. Jesus disse para alguns discípulos: se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá, e nada lhe será impossível. Jesus disse essas palavras para pessoas que o seguiam há poucos anos. Então elas ainda precisavam aumentar sua fé. Mas ele garantiu que, se tivessem forte fé, Jeová as ajudaria a vencer obstáculos tão grandes quanto uma montanha. E Jeová vai ajudar você a fazer o mesmo. O que pode ajudar você a mover montanhas? Irmã Janete? A fé pode ajudar. Jesus, ele disse para alguns dos seus discípulos que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, eles iam então mover uma montanha. Então, desta forma, a forte fé
por Jeová pode ajudar, então, a vencer obstáculos grandes, assim como uma montanha. E, com certeza, Jeová vai dar o Espírito Santo e vai ajudar a fazer o que deve ser feito. Isso mesmo. Essa imagem, talvez alguns desses nessa imagem também tiveram que mover umas montanhas, né? Para poder servir a Jeová. O que nós vemos nessa imagem? Irmão Gabriel? Nós podemos ver nessa imagem como os irmãos recebem bem aquelas pessoas que acabaram de se batizar. E nós temos a certeza disso porque nós vemos isso nas assembleias e nos congressos. Como existe esse carinho, esse amor por aqueles que se batizam e se tornam testemunhas de Jeová. Isso mostra que Jeová ama todas essas pessoas que tomam essa decisão, que ela quer que eles venham fazer parte dessa grande família. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Vamos ao parágrafo 20. Se perceber que algo está impedindo você de se batizar, não demore a dar os passos necessários para vencer esse obstáculo. Os exemplos de cristão do passado e dos nossos dias podem consolar e fortalecer você. Esperamos que eles o motivem a se dedicar a Jeová e se batizar. Essa vai ser a melhor decisão da sua vida. Bom, Adriano, muito obrigado pela leitura que nos fez aqui. Certeza que nos ajudou muito no bom entendimento desta matéria. Como os exemplos do passado e atuais mencionados neste estudo ajudaram você? Irmã Linda Lauren? Que eles perceberam que tinha algo impedindo eles de se batizar e eles não demoraram para dar os passos necessários para vencer o obstáculo. Obrigado, Linda Lauren. Irmã Fátima? Eu achei muito importante esse estudo. Uma das coisas que eu achei importante é que essas pessoas do passado, eles eram homens imperfeitos como nós. E, no entanto, eles conseguiram fazer grandes mudanças. Então, hoje não é diferente. Os estudantes também podem fazer grandes mudanças com a ajuda de Jeová. E uma outra coisa também, devemos pensar sempre que nós estamos dedicados a uma pessoa, não uma causa, e a pessoa mais importante do universo. Então, se analisarmos isso, nós, já batizados, vamos continuar alimentando a nossa fé. Isso, obrigado, irmã Fátima. O que as pessoas abaixo fizeram para conseguir se batizar e o que aprendemos disso? Os samaritanos. Irmã Célia? O preconceito e a falta de conhecimento não impediram eles, né, de fazer progresso. Eles não deixaram isso acontecer, né? Eles ficaram convencidos com o que o Felipe ensinou, que era verdade, e eles demonstraram isso por se batizarem. Obrigado, irmã Célia. Saulo e Cornélio. Irmã Giovana? Tanto Saulo quanto Cornélio eram pessoas respeitadas no meio em que eles estavam. Eram pessoas importantes e que tinham muito conhecimento. Então, eles precisaram de muita humildade para reconhecer as mudanças que eles precisavam fazer e tomar essa atitude. Obrigado, Giovana. Os coríntios. A irmã aqui. Silvia. Então, aqui mostra que alguns coríntios tiveram que fazer grandes mudanças em sua vida para serem batizados, mas eles não acharam que eles iam conseguir. E fizeram o melhor que puderam para começar a trilhar o caminho estreito que leva à vida eterna. Obrigado, irmã Neuza. Então, nós aprendemos muito aqui com esses exemplos do passado e também dos nossos dias, né?
E a lição que nós tiramos é que precisamos continuar lutando, né? Independente de qual seja o seu desafio, se você já está estudando com as testemunhas de Jeová, talvez você tenha que fazer mudanças. Faça essas mudanças. Enfrente os desafios assim como os coríntios enfrentaram, assim como Saulo enfrentou, assim como Cornélio enfrentou. Não deixe que nada o impeça de tomar a decisão mais importante da sua vida, né? Busque ao máximo, se esforce ao máximo e faça as mudanças necessárias. Não deixe que preconceito, não deixe que destaque, não deixe que hábitos ruins impeça você de servir ao Deus verdadeiro. Certamente Jeová vai ajudar e certamente todos também à sua volta irão dar forças para você. Jeová ficará feliz e nós também ficaremos muito felizes, né, em ver o seu progresso e a sua determinação de servir a Jeová. Esperamos que esse estudo tenha ajudado a todos aqueles que estão estudando, né? Obrigado, irmãos. Assim nós chegamos ao final desse estudo de hoje. Agradecemos pela boa participação, pelos seus comentários. Ficamos muito felizes em ouvi-los aqui. E agora, queremos convidar os presentes, aqueles que puderem a ficarem em pé, para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico número 38. Jeová vai te dar força. Vamos cantar todos juntos e após o cântico teremos uma oração. Quando alguém sincero começa a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, o amor por Jeová e a gratidão pelo resgate de Cristo crescem rapidamente. Ainda assim, muitos hesitam quando surge o assunto do batismo. Atos 22 registra vividamente o momento em que o Jesus ressuscitado instruiu Ananias a exortar Saulo de Tarso. E agora, por que você está demorando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Atos 22:16. Essas palavras urgentes atravessam os séculos, incentivando as pessoas de coração sincero, hoje, a não adiar esse passo decisivo. O progresso rápido de Paulo mostra a visão de Jeová. Saulo já havia se arrependido, reconhecido Jesus como Senhor e orado fervorosamente por orientação. Atos 20:2-10-13. Jeová providenciou para que Ananias desse a instrução que faltava, o batismo. Observe que Ananias não parabenizou Saulo por seu ótimo progresso e depois sugeriu um longo período de espera. Em vez disso, incentivou-o a agir imediatamente. Saulo obedeceu sem hesitar, foi batizado, recebeu o Espírito Santo e em poucos dias estava pregando as boas novas, Atos 9:18-22. O Espírito de Jeová claramente favorece a passagem rápida do conhecimento, à dedicação e ao batismo. O exemplo de Saulo mostra que Jeová valoriza a obediência pronta mais do que longas deliberações. Por que o batismo rápido é importante? Hoje honra o cronograma de Jeová, não o nosso. Jeová já atraiu a pessoa, Jó 6:44. Adiar sinaliza que preferências pessoais têm mais peso que o convite divino. Traz o perdão mais completo disponível agora. Até o batismo, os pecados estão apenas potencialmente lavados. O batismo, aliado à fé no resgate, oficializa o perdão. Atos 2:38. Fortalece a identidade e a coragem. Declarar-se publicamente testemunha de Jeová reforça a determinação quando família, colegas ou empregadores contestam seus novos valores. 1 Pedro 3:21. Aumenta o Espírito Santo e os privilégios. Publicadores batizados podem servir como pioneiros auxiliares, servos ministeriais, missionários ou betelitas. A dedicação estagnada trava tal crescimento, protege contra a deriva espiritual. Um crente não batizado pode desaparecer silenciosamente se ficar desanimado. O batismo coloca o cristão numa família amorosa e responsável que percebe e ajuda, Hebreus 10:24-25, razões comuns para adiar e respostas bíblicas. Não sou perfeito. Ninguém é. Mais tarde, Paulo admitiu um espinho na carne e conflito interior contínuo, 2 Coríntios 12:7,
Romanos 7, 21 a 25. Jeová espera progresso, não perfeição. Meu conhecimento bíblico é pequeno. Saulo conhecia as escrituras hebraicas, mas tinha apenas alguns dias de ensino cristão. Doutrinas fundamentais, fé no resgate, arrependimento e dedicação bastam para começar. Meus parentes se opõem. Saulo enfrentou oposição mortal de antigos aliados. Ati 22, 4 a 5. Jesus avisou que poderia haver divisão nos lares, mas prometeu grande recompensa pela lealdade. Mateus 10, 34 a 39. Tenho medo de falar em público ou de ser imerso. Jeová capacita os humildes. Muitos que tremiam na primeira vez de pregar hoje conduzem estudos bíblicos. Os anciãos dão ensaio amoroso e ajuda prática no dia do batismo. Passos práticos para avançar. Ore especificamente pedindo coragem para aceitar o convite de Jeová. Diga-lhe os motivos da sua hesitação. Revise o capítulo 12 do livro Aproveite a Vida para Sempre e as 20 perguntas de batismo. Anote o que ainda precisa esclarecer. Aumente a participação no ministério. Cada testemunho alegre reforça sua convicção de que Jeová o está guiando. Escolha uma data-alvo. Talvez a próxima assembleia de circuito. Informe seu condutor de estudo e um ancião para que o apoiem. Visualize o dia do batismo. Medite na palestra, nos aplausos e no momento sereno em que você sai da água. Esse reflexo transforma ansiedade em expectativa entusiasmada. Resultados positivos que você pode esperar. Imediatamente após o batismo, você sentirá paz profunda, sabendo que seus pecados foram formalmente perdoados. Isaías 1:18. Terá maior participação no ministério e na vida da congregação. Desenvolverá um vínculo mais forte com Jeová, que valoriza um coração voluntário. Salmos 113, e experimentará mais alegria, semelhante ao zelo de Saulo em Damasco. A longo prazo, o batismo o firmará para provações futuras. Décadas após sua conversão, Paulo ficou nos degraus do templo, acusado injustamente, mas testemunhou com confiança porque havia, muito tempo antes, se levantado e sido batizado. Atos 22, 1, 16. Seu batismo rápido agora lhe dará clareza moral para quaisquer testes que virão. Atos 22 não apresenta o batismo como uma meta distante, mas como o passo urgente para quem já conhece Jeová. A pergunta inspirada de Ananias: por que você está demorando? Continua atual. Se você acredita na verdade, arrependeu-se e dedicou-se a Jeová em oração, então levante-se. Providencie seu batismo o quanto antes. Você nunca se arrependerá da obediência rápida. Em vez disso, juntará-se aos milhões que se alegram por não terem adiado.